Olá, sou Guilherme Dias, biólogo da Foco Dedetizadora, e vamos falar sobre o controle de escorpiões. O escorpião ele traz bastante desconforto e perigo, por ele ser um animal venenoso e causar grande risco, principalmente para crianças e idosos, podendo levar a óbito. Ele causa um grande terror na população. Então, o escorpião ele vai possuir hábito noturno e predador, como se alimentar de insetos, o alimento preferido dele, baratas e algumas aranhas. Ele vai apresentar movimentos lentos e durante o dia pode ser encontrado em ambientes ou locais com pouca luz e escuros. Vivem sob pedras, madeiras, tronco podre, entulho, material empilhado, cupinzeiro, galeria subterrânea e locais infestados por baratas, como a rede de esgoto, rede pluvial, pode ficar nesses locais também. Então, os escorpiões, eles não ovopositam, ou seja, eles não colocam ovos. Eles vão realizar partos após períodos de gestação. Normalmente o gênero Titius, essa gestação demora em torno de 3 meses. O número de filhotes é em torno de 20, por geração, e há algumas espécies, no caso do escorpião amarelo Titus cerulatus, ele pode se reproduzir por partenogênese, não exigindo um macho e uma fêmea. Então, na verdade, a espécie Titus só existem fêmeas. Então, é sobre ele que a gente vai falar um pouco, O Titus cerulatus é o escorpião amarelo. Então, ele tem uma coloração clara com manchas escuras sobre o corpo. Então, a sua identificação, a certeza, se dá pelas pequenas cerras que eles têm localizado no terceiro e quarto segmento da cauda. Então, eles vão apresentar peçonha e um grande risco de acidente ao homem. Então, hoje tem aumentado muito o aparecimento desse escorpião, principalmente na região sudeste, tendo casos até em Santa Catarina de aparecimento desse escorpião. Em Belo Horizonte mesmo a gente teve mais de 200% de aumento de casos de acidentes com ele nesse último ano. Existem outras espécies também que são bastante encontradas e de importância médica, como o Titus baiensis, e aí ele vai diferenciar com o tronco escuro e a cauda avermelhada, sendo o principal espécie de acidentes em São Paulo. A gente tem o Titus stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste, que ele vai diferenciar pela faixa escura que ele tem no dorso. E a principal área dele vai ser realmente o Nordeste. E a gente tem o Titus paraensis, que é o escorpião preto da Amazônia, que ele vai estar localizado mais na região norte. Existem várias outras espécies com menores importâncias. Estes são os mais importantes e para a gente aqui o Titus cerulatus, o escorpião amarelo, é o que mais causa acidente mesmo no Brasil. Então esse é o escorpião amarelo, o Titus cerulatus, e vocês podem ver que ele tem no dorso aqui na imagem à direita os filhotes no dorso. E o que acontece? Esses filhotes, ao nascerem, eles vão para o dorso da mãe, fazem a primeira troca de esqueleto, fazem a equidise e vão ficar em torno de 2 semanas no dorso da mãe e depois descem e seguem a vida livre. Então a gente deve controlar e eliminá-los, por gerar prejuízos à imagem do cliente, talvez indenizações, acidentes, problema com fiscalização e perigo mesmo ao homem e animais.
Então, sempre importante para sucesso no controle, inspecionar toda a área, localizando focos, pontos de acesso, realizar um programa rígido para eliminar esses focos e esse acesso, utilizar inseticida correto, realizar as medidas de prevenção e correção e manter a comunicação com o cliente do que deve ser feito e o que está sendo feito. Lembrando que a utilização do inseticida correto não vai simplesmente do produto que vai matar o escorpião, mas também da formulação, forma de aplicação, isso tudo deve ser levado em conta. Que equipamentos nós vamos utilizar? Então a gente vai utilizar uma polvilhadeira, que pode ser essa pequenininha manual, ou também aquela polvilhadeira comum, e um pulverizador. Então, antes do serviço, verificar e inspecionar o local, verificar as condições de segurança, medidas de segurança para executar o serviço. Lembrando, pessoas e animais devem ficar fora do local. Os animais domésticos, criança, idoso, pessoas alérgicas e com problemas respiratórios, afastar no mínimo por 12 horas, adultos 4 horas e tampar os aquários. Então, no caso do escorpião, a área externa é o principal ponto onde a gente tem que tomar cuidado. Então, ralos e caixas de esgoto deverão também ter condições de ser destampados. Para iniciar o serviço, sempre executar o serviço de acordo com as informações que você tem na ordem de serviço, com o preparo do ambiente e liberação adequada conforme as medidas de segurança. Na execução, vamos inspecionar quais são os principais pontos que se devem inspecionar. Verificar todo o local para avaliação de tempo da execução, pontos de acesso e proliferação dos escorpiões, pontos também com água, pontos de abrigo, verificar os assoalhos e rodapés soltos, marco de porta também é importante, que qualquer frestinha o escorpião pode se abrigar, ralo de cozinha, banheiro e área de serviço, frestas e vãos na parede, caixas e pontos de energia, entulho, madeira, todo esse acúmulo de material inutilizado deve-se tomar cuidado. Então, vigas e telhados em porões, sótãos, forro no teto, os objetos empilhados, locais com material de construção entulho, troncos, galhos e folhas secas, e as caixas de gordura, canalização de água, tanto de chuva quanto de esgoto. Então, após essa inspeção, traçar a estratégia do controle, orientar o cliente sobre os procedimentos de preparação e execução, dar uma estimativa de tempo necessário para a execução do serviço e orientar os procedimentos de limpeza anterior e posterior ao trabalho. Então, o controle vai ser sempre feito com um ambiente desocupado. Então, o controle com inseticida ele pode ser uma grande ferramenta, mas no caso de escorpiões você tem que tomar muito cuidado. Porque o uso talvez de inseticidas com cheiro muito forte ou com irritação também, com princípios ativos irritantes, podem causar apenas o afastamento dessa praga, né, do escorpião, apenas como uma forma de repelência, e posteriormente, após limpeza ou degradação do produto, eles retornarem. Então, inseticida pode ser uma boa ferramenta, mas é nunca uma solução de proteção de uma edificação. Então, o uso de pulverizações com inseticida microencapsulados à base de bifentrina ou pó molháveis são recomendados. Então, a bifentrina é um produto que hoje em dia é bem utilizado. Existem outros princípios ativos, como a lambda-cialutrina, carbamatos, né, pó molháveis
Então você tem vários tipos de formulações aí para controle do escorpião. Então a eliminação também de abrigos tradicionais são sempre excelentes medidas de exclusão. Então a pulverização vai ser feita como uma barreira química. Você vai pulverizar rodapés, base de porta, ralo, parte interior de mesas, tubulação subterrâneas, porões, forros, tubulação de passagem de água, canaletas. Então todos esses pontos é importante, tanto interna quanto externamente. A indicação é sempre utilizar um produto com bastante residualidade, pouco cheiro, para que o escorpião não perceba a presença do produto. O escorpião tem várias estruturas sensoriais para detectar a presença de produtos. Então, quando ele detecta esse tipo de produto, ele vai ou não vai passar pelo local, ou vai passar na ponta dos pés, que a gente diz andando como se fosse com salto. Então ele vai passar no local e aí você não vai ter a contaminação da praga. Então é bem importante avaliar isso também, que tipo de produto utilizar, qual que é a melhor formulação, né? O polvilhamento ele é utilizado, mas ele também tem que tomar muito cuidado, porque se você utilizar o polvilhamento em rede elétrica, rede de esgoto, de água pluvial, o polvilhamento, como ele é um produto desalojante, ele pode fazer com que o escorpião saia daí, né, não morra, mas que ele vai sair do local de abrigo e pode causar algum acidente. Então, quando você faz esse polvilhamento localizado, é principalmente para eliminar a fonte de alimento dele, no caso as baratas, e também verificar nessas tubulações se há alguma infestação. Então, muito cuidado. Se você for fazer uma aplicação de polvilhamento, é importante fazer ela associada com a pulverização. E, se for o caso, utilizar um produto que seja eficaz contra o escorpião em forma de pó, né? Então, quando for fazer esse polvilhamento, obter mesmo o fluxograma dessas redes para saber onde começam e terminam, para ver se tem contato com a rede pública, o que certamente vai proporcionar enorme ponto de acesso dessas populações externas. Então, às vezes, não basta só fazer o tratamento dentro do cliente. Às vezes, se essas tubulações, se você está tendo muito aparecimento, alta infestação, essas pragas podem estar vindo da rede pública, da área externa. Então, às vezes, é necessário avaliar se não vale a pena fazer o tratamento dessa rede para que você consiga eliminar essa entrada, esse acesso das populações externas. Então, nunca esquecer que o escorpião pode permanecer vários meses, né, sem alimento, sem água. Então, por isso que também um controle provisório de populações de barata, né, ou uma simples pulverização no local, não vai garantir o controle de escorpiões, porque eles podem permanecer nos abrigos intocados e, né, depois de algum tempo, ele sair. A termonebulização também não é muito capaz de controlar o escorpião. E a atomização também não é muito indicado, por causa da gotícula muito fina. Mas pode também, dependendo do local, utilizar. A gente sempre recomenda a utilização de produtos bastante residuais. Um dos produtos mais utilizados são os microencapsulados, por ter alta residualidade e o escorpião realmente, né, não perceber esse produto. Então, os cuidados
são os de praxe, né? Não utilizar produtos residuais onde tem alimentos expostos ou equipamentos que possam ser contaminados, né? Nunca deve permitir poça de produto nos locais que vão ser tratados, principalmente no piso. Então sempre utilizar o produto correto, sem cheiro. Utilizar a luva para abertura das caixas de esgoto, caixas de passagem, todos esses locais. No caso do escorpião, luva de raspa para não ter acidente com ninguém. No controle de escorpiões é bem importante você fazer medidas de prevenção e correção. Eliminar água, limpar matos, detritos, entulhos ao redor do ambiente, fechar rachaduras e fissuras, então eliminar outros tipos de insetos do ambiente, colocar tela em ralo, tanto de pia quanto de banheiro, área de serviço, vedar a caixa de gordura e caixa de esgoto, para que você não dando, né, eliminando sempre aqueles 4 As, você vai dificilmente ter a presença da praga no local. Sempre lembrando de informar sobre a realização do serviço através da OS, né, das não conformidades, medidas de prevenção e correção que o cliente deve realizar para um controle totalmente satisfatório.